A partir de agora para falar da nossa semana especial, né? Depressão tem cura, é o quadro. Um abraço ao Marco, Brandão e toda a equipe lá, o pessoal do Santuário, né? Nossa Senhora do Sorriso, que nos convidou a participar também desta semana de reflexões aqui na Voz do Povo, na Sorriso FM. E hoje temos a satisfação de receber aqui a doutora Adriana Vittini, ela que é também psicóloga, e o tema eu tenho certeza que vai te cutucar hoje, porque nós vamos falar de depressão no ambiente de trabalho. Será que isso existe mesmo? Bem-vinda, doutora Adriana, uma satisfação, bom dia. Bom dia, Marlene, bom dia a todos os rádio ouvintes de Sorriso e região. Quero agradecer primeiramente ao Marcos Brandão, em nome do Santuário Nossa Senhora do Sorriso, para estarmos aqui falando de um tema muito importante nos dias de hoje. Ele sempre foi importante, mas assim, está perdendo um pouco a estigma, o preconceito, e nós estamos falando sobre isso, né? As minhas colegas já passaram por aqui, cada uma com o seu tema, e hoje eu vim falar então de depressão no trabalho. Precisamos falar sobre isso, e falar sobre depressão não é um sinal de fraqueza, e sim um sinal de coragem. Perfeito. E olha que a doutora Adriana trouxe números aqui que fazem a gente deixar o queixo caído. Mais de 400 mil afastados no Brasil no ano passado. Relata isso para nós, até para a gente começar a entender por que a gente tem que falar desse tema, e tem que falar mesmo, né? No ano de 2024, Marlene e todos os ouvintes, nós tivemos 472.328 casos de afastamento no trabalho por transtorno mental, ou seja, depressão e ansiedade. Quase meio milhão. Quase meio milhão, isso, quase meio milhão. O mundo inteiro teve 400 mil casos, e nós sozinhos tivemos 472 mil casos. Eu creio que esse número é muito maior, porque essas pessoas são aquelas que o médico solicitou 15 dias de atestado ou mais. Então, quantas pessoas que trabalham na informalidade, que sentiram esses transtornos, depressão e ansiedade, e foi no médico no posto, e o médico falou assim, vou te dar um atestado, mas ele é informal, ele não tem para quem mostrar. Então, eu acredito que esse número é muito maior, e nós precisamos falar sobre isso. Aquela pessoa que fala que isso é frescura, mude o seu modo de pensar. Antigamente não tinha isso. Tinha sim, mas era muito mais velado, muito mais escondido. As pessoas sofriam muito mais. Então, eu vou dizer assim, a gente precisa enfrentar os desafios, né? Nós estamos aí numa geração que às vezes não enfrenta tantos desafios, mas a gente precisa ver quando que é um desafio, quando que é frescura e quando que é realmente uma doença mental, quanto que é um transtorno mental, quando a pessoa realmente está passando por três coisas que a gente precisa aqui separar. Vamos separar, então. Tristeza, burnout, depressão. A gente já falou recentemente aqui sobre burnout, inclusive no Dia do Trabalhador, com esse mote de incentivar as pessoas a pensarem a respeito. São coisas diferentes, é isso? São coisas diferentes. Vamos começar, então, pela tristeza. A tristeza é algo comum, é um sentimento comum, que eu sei o motivo. Ela não me paralisa. Eu continuo eu tendo a minha vida pessoal, a minha vida social, a minha vida do trabalho, mas eu estou triste. Eu sei o motivo. Por exemplo, eu perdi um familiar, meu marido perdeu o emprego, eu sei. Qual que é o motivo? E nem todo dia também a gente acorda 100% motivado para tudo. Fazendo aquela motivação que passa lá na internet. Correr às 5 da manhã, fazer o café com Deus Pai, cumprir todas as metas, as mulheres segurar todos os pratos, que é mãe, trabalho, família. Então, tem dias que a gente não vai conseguir, algum prato vai cair, tá tudo certo. Então, assim, a gente precisa saber, a tristeza, ela vai passar. Quando você resolver o teu problema, né, a tua situação, ela vai passar. Burnout, ela está associado ao trabalho. É uma exaustão ao trabalho. A pessoa não vê mais motivo naquela carreira que ela construiu por muitos anos. Ela não vê hora do relógio dar horário para ir embora. Não vê hora de chegar sexta-feira para não trabalhar mais. Não faz mais sentido trabalhar naquela empresa. Ela só está com
pensamentos e palavras assim, de coisas ruins. Ai, você viu aquele acidente? Ai, você viu quem morreu? Ai, só fala de coisa ruim. Não vê nada positivo. Não vê nada positivo. Esse é o burnout. Mas ela tá ali trabalhando. Ela tá numa exausta, mas está trabalhando. Exaustão profissional, exaustão no trabalho, mas ela tá tocando a vida dela. Certo. E não tá olhando para isso até ela precisar olhar e ver se é o ambiente onde ela está, que ela precisa mudar para voltar a ter essa alegria de servir. Porque todos nós que trabalhamos, nós servimos o próximo, né? Sim, nós servimos alguém forma. de alguma forma. E aí, então, depois vem a depressão. Porque a gente precisa saber, para ter um bom diagnóstico, até para o psiquiatra, medicar a pessoa certa. Isso é uma tristeza. Que dizem, Drauzio Varela é a referência, se você permanece numa tristeza profunda por 2 semanas, pode dar uma olhada aí ao médico e ao psiquiatra, porque você pode estar entrando em uma depressão. A partir de 15 dias é um sinal de alerta que acende. Isso, é um sinal de alerta. Aí vem a síndrome de burnout, que é outra medicação, é outro olhar, e depois vem a depressão. Que a depressão é uma tristeza profunda, sem motivos, e que afeta tudo na tua vida. Afeta a vida pessoal, afeta o trabalho, afeta os vínculos, afeta os relacionamentos, enfim, você não tem mais vontade. E dizer aqui para todos que nos ouvem agora, Marlene, que às vezes as pessoas acham que depressão é só quem cai na cama, igual o que nós contamos, né, de Santa Teresinha do Menino Jesus, que caiu numa depressão profunda, que perdeu a mãe, a irmã foi para o convento, mas a gente tem pessoas trabalhando no mercado de trabalho, nós temos colegas do nosso lado que estão em depressão e que não estão prostrados na cama. Ele está levando ainda. Mas tá isso, está se arrastando ainda. Isso é importante observar sintomas, sinais, a gente consegue até para o colega também acompanhar, e se for o caso, alguém que responda pelo Departamento de Recursos Humanos das empresas, enfim, para poder observar o que a gente deve ficar de olho aí. Os líderes, os proprietários, os gerentes, os colegas de trabalho devem estar atentos a essa questão. Mudança de comportamento. A pessoa começa a se isolar, não quer mais tomar um cafezinho junto, os aniversariantes do mês, ela fica na sala dela, não quer ir lá comemorar, irritabilidade, queda no rendimento, comentários sobre desânimo, coisas desastrosas, coisas ruins, demonstra um desejo de desistir. E os sinais físicos, né? Olheiras, a aparência abatida, faltas frequentes, atrasos. A pessoa não se preocupa mais com a aparência dela, em fazer, a mulher, principalmente, fazer uma maquiagem leve, o homem fazer a barba, né? Estar preocupado com a sua aparência, com a sua autoestima. Então, colegas, líderes, donos de empresa, fiquem atentos. Porque, assim, nos dias de hoje, o papel da empresa, o papel da liderança é conhecer seus colaboradores. Nós estamos num momento de conexão. Ninguém mais fica na empresa porque eu pago seu salário e eu pago muito bem acima do mercado. Se tem um ambiente tóxico, se tem uma liderança tóxica, se tem excessos de cobrança, se a pessoa não tem reconhecimento, se o líder cria metas inalcançáveis, inatingíveis. Outra coisa que também, já falando o que causa, né, a depressão, que as pessoas não ficam no ambiente de trabalho, é o assédio moral, né? Adriana, mas o que é esse assédio moral? Na minha época não tinha nada disso. Na sua época tinha. Só tinha outro nome. Só tinha outro nome. Então, assim, são situações constrangedoras que o colaborador passa, por colega ou pelo liderado. Então, que são constrangedoras, humilhantes de forma repetitiva. E elas vêm através de críticas excessivas, do isolamento, de gritos, apelidos pejorativos, exclusões de reuniões. Por exemplo, eu tenho 2 colaboradores, nenhum é líder, mas eu só chamo o João para reunião. A Maria eu nunca convido para reunião. Então, isso... Tudo que vai enfraquecendo emocional e profissionalmente, a gente chama de assédio moral. Na sua visão, o medo de perder esse trabalho, esse emprego, que muitas vezes pode ser dito, a pessoa é fraca se ela está nesse mote da depressão aí, ele pode influenciar na piora? Como é que faz um trabalhador que se sinta dessa maneira para buscar ajuda?
Então, eu já vou falar aqui, Marlene, e todos que nos ouvem, sobre os caminhos da prevenção. Sim, Se lá vamos na lá. tua empresa, por exemplo, a tua empresa não tem um canal seguro de escuta e acolhimento, se os líderes não têm treinamento para observar as questões emocionais dos seus colaboradores, se a empresa ainda romantiza aquela produtividade dos workaholics, de trabalhar sábado, Tem que se matar domingos, trabalhando para ser bom. Isso. Se a empresa não promove pausas, férias, essas coisas, eu vou dizer então para você, trabalhador, para você ouvinte que me ouve agora, qual o caminho você deve seguir? Então, o caminho que você deve seguir, primeiro de tudo, é o autoconhecimento. O autoconhecimento, busque terapia, busque ajuda, vá a um psicólogo. O dinheiro mais bem investido da sua vida é o autoconhecimento, onde você vai se conhecer, o que você gosta, o que você não gosta. Se você é uma pessoa mais fechada, mais retraída, não tem nada a ver, não tem certo e errado. Todos nós temos o nosso perfil, a nossa essência. Às vezes, o que está acontecendo, que você está se arrastando, é que você está trabalhando num lugar que não está de encontro com o teu perfil. Marlene, pensa comigo, uma pessoa que gosta de conversar, de atender o público, de servir, de elogiar, ela está trancada numa sala. Sozinha, fazendo serviço burocrático. Isso, só preenchendo papel. Isso mesmo. Ela, o computador e o celular. Hoje não tem mais telefone fixo, né? Mas está ela, o computador e o celular. Ela está no lugar errado. Ela não vai ser feliz jamais. Não vai ser feliz no trabalho. Então, eu digo para você buscar o teu autoconhecimento. Aí a pessoa, mas eu ganho muito bem aqui. Tá, você ganha muito bem fazendo uma coisa que você não gosta. Até quando esse dinheiro não vai ser preciso usá-lo para cuidar da sua saúde? Né? Você pode adoecer fazendo uma coisa que você não gosta, e até quando você vai precisar desse dinheiro que você ganha bem para cuidar da sua saúde? E outra coisa, a casadinha, né? Atividade física, dormir bem e tomar água. A pessoa tem que se ajudar. E a atividade física, você vai no psiquiatra, né? O psiquiatra hoje as pessoas me ouvem falando com bastante naturalidade, porque o psiquiatra é um médico normal, como o outro. Quando você está com dor de estômago, você vai no gastro. Quando você está com um problema emocional, né, ansiedade, depressão, um outro transtorno mental, você vai no psiquiatra. E ele é um médico normal. Acho que precisa acabar esse estigma que psiquiatra é médico para louco. Ele está lá para não deixar que a gente fique maluco. Isso. Aí eu vou falar para buscar ajuda profissional, então, através do autoconhecimento. Promover um autocuidado, então, um banho demorado, ouvir uma boa música, caminhar no parque, dormir bem, ter o seu momento de lazer e os vínculos. Os vínculos são muito importantes. Você ter amigos, você ter uma família. É provado que a pessoa que tem vínculos, até os idosos, elas vivem mais devido a essa relação, a essa teia de relações. Abrir espaço, então, para escuta entre colegas essa questão aí, tudo vai te ajudar quem já está se arrastando a não entrar numa depressão propriamente dita. Perfeito. A pandemia nos trouxe alguns sinais de alertas, deu visibilidade um pouquinho maior a essa questão do adoecimento mental. Na sua visão, isso voltou a ser um tabu? Já melhorou bastante? Aprendemos alguma lição com isso, doutora? Aprendemos algumas lições, com certeza, porque para nós não, mas no resto do Brasil e do mundo, né, houve o isolamento, onde as pessoas, muitas tiveram problemas mentais, as crianças, principalmente, né, que ficaram isoladas em casa, as pessoas que precisaram trabalhar sozinha no home office, né, então, assim, depois da pandemia, eu acredito que nós estamos falando mais sobre o tema dos distúrbios mentais, dos transtornos mentais. Dizer também, então, assim, que empresas saudáveis, né, cuidam das pessoas, não cuidam só dos lucros. Para os gestores, um líder, um gerente, um coordenador,
ele faz gestão das pessoas que fazem a operação, entende? Então, é essas pessoas que precisam ser olhadas, ser cuidadas. Eu não estou falando aqui que todas as empresas devem ter mesa de sinuca, deve ter piscina de bolinha, igual o espaço do Google. Mas, assim, a empresa... Marlene, quem me ouve agora, ela não é responsável pela felicidade do trabalhador, mas ela é responsável por 3 itens que eu acredito que a empresa cumprindo esses itens, dificilmente as pessoas terão depressão devido ao trabalho, que é o primeiro, o senso de justiça. Eu preciso ser justa. Eu tenho a Maria e tenho o Pedro como colaborador. Aí, o Pedro, eu libero ele no sábado, a Maria eu não libero. O Pedro pode faltar por algum motivo, a Maria não. Então, já percebeu que o senso de justiça da empresa não está sendo... É falho nesse caso, né? Isso. Perfeito. O segundo, Marlene, é o treinamento mínimo. As empresas, elas precisam entender que a pessoa... ela precisa de um treinamento. Quando ela chega, ela precisa ser bem acolhida, né? Um processo de integração bem feito, saber como as coisas acontecem, quem são seus colegas, normas e regras, conhecer a cultura daquela empresa, né? E ela precisa de um treinamento mínimo. Não simplesmente eu comecei hoje eu já vou atender ali os clientes. A gente fala assim que a legislação trabalhista, ela garante 90 dias. Então, vamos pegar assim, eu tenho uma secretária que trabalha lá no Albert Einstein. Ela é secretária de um médico. Ela vem trabalhar aqui em Sorriso com outro médico como secretária. Ela precisa de 90 dias. Para se adequar ao sistema. Porque as coisas eram diferentes em São Paulo do que é diferente com esse médico. Então, durante 90 dias... todos nós somos forças aprendizes. A pessoa que inicia na sua empresa, já diz a legislação que tem 90 dias de experiência. Perfeito. E o outro item que a empresa deve se preocupar para dizer ou não se as pessoas são felizes no seu local de trabalho, são os ambientes satisfatórios. No mínimo, uma cadeira confortável, dependendo do clima, né? Se for trancado, um ar-condicionado, tem gente que trabalha no frio também, mas garantir esse mínimo conforto. O mínimo conforto, o mínimo ter uma copa para alguém poder esquentar o seu almoço, se ele não vai almoçar em casa, não fechar a porta da empresa e deixar as pessoas sentadas lá na calçada, né? Sim, na hora perfeito. do almoço. Se alguém fica no horário de trabalho, uma rede, um puff para descansar. Então, são olhares de coisas simples que muitas vezes não precisa de milhões, não precisa de dinheiro, e sim de simples adequações para que aquela pessoa se sinta bem, que ela volte, que ela queira voltar para o seu local de trabalho. Que não seja um funcionário fantástico, Marlene, que no domingo, quando escuta a musiquinha do Fantástico, dá um frio na barriga. Amanhã já é segunda de novo, Deus me livre, eu não quero ir para lá. Isso mesmo, dor de barriga, tem que ir de novo para aquela empresa. E a gente vê isso que as empresas, a maioria das empresas aqui em Sorriso tem vaga, e é isso. O que faz a pessoa deixar a empresa A para ir trabalhar na empresa B é esse se sentir acolhido, se sentir à vontade, valorizado, volto nos líderes. Os colaboradores, eles não deixam as empresas, eles deixam os seus líderes. Então, quem me ouve aqui e ocupa um papel de liderança, então você tem que passar a mão na cabeça. Não, liderança não é isso. Liderança é você influenciar a pessoa para que ela faça, dando os resultados para a empresa. Eu não posso ser líder se eu não gostar de servir, se eu não gostar de treinar, de ensinar, de ajudar o próximo. Esse é o papel do líder, de acolher e de ser justo com todo o seu time. Perfeito, falamos bastante sobre prevenção. Nosso tempo está esgotando, infelizmente, um prazer receber. Passou rápido mesmo, mas foi muito importante a gente falar sobre o tema e com certeza não faltará oportunidade para ouvirmos mais da doutora Adriana Vittini. Algo mais, algum recado final que a senhora acha importante deixar colocado aqui hoje? Não sou eu que estou dizendo, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Então, se até agora que nós conversamos aqui, ainda você acha que depressão é frescura, que é falta do que fazer, que é falta de uma pia de louça para lavar, ou de um trabalho, que tem muita gente que fala isso, infelizmente, né? fala isso. A OMS diz que a depressão será a principal causa de afastamento no trabalho até 2030. Estamos no caminho aqui no Brasil, estamos no né? meio, 2025. Então, falta 5 anos para você
desenvolver sua empresa, organizar sua empresa, que seja um ambiente atrativo e que as pessoas não sejam afastadas e não fiquem doentes emocionalmente. Para não ser parte dessa estatística. Com certeza. Né? Obrigada, doutora. Uma satisfação enorme recebê-la aqui hoje. Eu que agradeço, estarei sempre à disposição para que eu puder contribuir. Mais uma vez, muito obrigada ao Santuário Nossa Senhora do Sorriso, que está fazendo essa belíssima semana, e a professora Silvana, vereadora, que criou a lei que uma vez por ano falaremos sobre saúde mental aqui no nosso município. Perfeito.